Muito boa tarde, estamos começando aqui na Just TV, mais um programa Tintim por Tintim, hoje um programa gravado. Eu estou recebendo aqui André Bogado, escritor da Novo Século, que vai falar um pouquinho sobre o livro dele, No Dia do Meu Aniversário. Quero deixar o nosso site, que é o www.tintimportintim.com.br. Quero deixar também o Twitter para quem quiser seguir o programa, é o @programa Tintim. André, muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite e vir fazer parte aqui do nosso programa Tintim por Tintim. Paulo, eu é que agradeço a você, agradeço a todos os telespectadores, a toda a sua produção. Para mim é uma honra estar no seu programa e falar sobre o meu livro. É um livro lançado pela Novo Século. Quando que foi o lançamento? O lançamento foi no mês de julho, lá na FENAC da Paulista. Tá. O André Bogado, que também tem uma outra atividade, o André é procurador público, né, André? Sou promotor de justiça, promotor de justiça, né? É verdade. Sou promotor de justiça no Tribunal do Júri, no segundo Tribunal do Júri, lá no Fórum de Santana. Tá. Você estava me dizendo nos bastidores, você mora em Amparo e trabalha em São Paulo, é isso? Durante a semana, né? Fico aqui e os finais de semana eu vou... Vai dar uma descansada. No interior, né? Me refugio no interior. Bom, você escreveu No Dia do Meu Aniversário. Eu pediria, se for possível, a gente colocar a imagem da capa do livro. No Dia do Meu Aniversário, o que fala esse livro? É um livro mais fictício, é isso? É uma ficção com um tema policial? É uma ficção policial, é um romance policial bem nos moldes tradicionais do romance policial. Porque o romance policial, Paulo, começa com Edgar Allan Poe, que escreveu um conto, ou há mais de um conto, mas o primeiro de todos eles foi O Crime da Rua Morgue, né? Em inglês seria o assassinato, the murder. A partir daí surgem alguns escritores que vão seguir a linha do Edgar Allan Poe. Um deles é Maurice Leblanc, que escreve também uma história policial, só que do lado do bandido, do Arsène Lupin. Depois vem Arthur Conan Doyle, né, com o seu personagem famoso, né, Sherlock Holmes, que até hoje é o mais famoso de todos. E depois vem vários outros, né? Nós temos dois grandes escritores que eu destaco hoje na literatura policial, na literatura ficcional, que é P.D. James, é uma escritora inglesa, e nós temos também outros escritores aí no mundo todo, né? Nós temos o Scott Turow, que recentemente esteve no Brasil, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que ele escreve também romances policiais, mas é uma linha mais ligada ao Tribunal do Júri, porque ele foi promotor de justiça também. Então, o nosso romance segue bem essa linha clássica do romance policial, onde há um verdadeiro jogo entre o autor e o leitor. Ao longo da trama, são lançadas pistas para que o leitor possa descobrir o nome do assassino ou da assassina. É um suspense, é um livro que procura prender a atenção do leitor do começo ao fim. Essa é a proposta básica de todo romance policial. E o nosso não foge à regra. E você estava comentando comigo que esse romance se passa na cidade de São Paulo, né? E você citou nos bastidores alguns pontos da cidade, que são pontos, assim, para quem é aqui de São Paulo, muito conhecidos, como a Praça Buenos Aires, não é isso? A Alameda Jaú, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse envolvimento desse crime em São Paulo, né? Desse crime fictício, na verdade, em São Paulo. Por que São Paulo? E por que essa proximidade do realismo com a cidade, desse dia a dia? Eu sei que você fala um pouco sobre os judeus lá de Higienópolis. Eu queria que você fizesse um apanhado geral em cima do tema São Paulo e o porquê aí da escolha da cidade de São Paulo. Paulo, o São Paulo nesse livro, bem da verdade, é uma grande homenagem à cidade de São Paulo. Nesse livro, São Paulo é mais do que meramente um pano de fundo.
São Paulo é verdadeiramente protagonista dessa história. Porque há pontos importantes que se passam em São Paulo, e graças a esses locais, como a estátua de Duque de Caxias, ali na avenida de mesmo nome, uma árvore muito importante que tem também, muito grande, muito alta, que tem na Praça Buenos Aires, é que o nosso detetive, o Heitor Pinheiro, consegue chegar ao verdadeiro assassino ou assassina da trama. Então, São Paulo não é só um pano de fundo, é também protagonista. Uma boa parte da história se passa em Higienópolis, na Praça Buenos Aires. A Esther, que é a nossa personagem que morre logo no começo, né? Ela mora na Alameda Jaú, lugares... região dos Jardins, né, de São Isso, Paulo. tem na região também do Itaim Bibi. Os pais dela residem na Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. O porteiro do prédio mora na Vila Gustavo, na Zona Norte. Então, São Paulo, esse livro é um livro de homenagens aos grandes escritores policiais, algumas passagens que o leitor vai se lembrar desses grandes escritores policiais, e é uma homenagem também à cidade de São Paulo. Você citou alguns dos principais personagens do livro. Tem mais algum que você pode contar pra gente? Até para aguçar a curiosidade aí do nosso amigo internauta que está assistindo o programa? O que acontece? A história é a respeito da morte de Esther. Esther é morta no seu apartamento, lá na Alameda Jaú. Misteriosamente assassinada. Ela aparece... Não, pensa-se que é suicídio. Porque ela aparece morta, a chave do apartamento está do lado de dentro, trancado por dentro, há uma arma ao lado do seu corpo, é feito o exame residográfico, que é um exame feito nesta parte da mão para ver se aquela pessoa efetua um disparo ou não. Com pólvora, né? Com pólvora, com resíduos químicos oriundos da pólvora. E tudo leva a crer que a Esther morreu por suicídio, ela se matou. Mas acontece, tem um detalhe importante. A Esther, ela é judia. E para o povo judeu, o suicídio é uma ofensa muito grande, é um crime, é um pecado muito grande, porque só quem pode tirar a vida do povo judeu é Deus. Então o que acontece? Os pais da Esther, eles não se conformam com a hipótese de suicídio, porque a filha não tinha nenhum motivo para se suicidar, né? Ela era uma pessoa religiosa, que seguia as tradições judaicas, e não iria se matar nunca. Até por uma tradição familiar, né? Porque os judeus, para você ter uma ideia, eles enterram os suicidas numa área afastada do cemitério. Por exemplo, se a família tem um túmulo no cemitério judaico, o suicida não pode ser enterrado junto com a sua família. Ele é enterrado numa sepultura totalmente separada, próxima aos muros, num lugar distante. E é uma ofensa, uma humilhação muito grande. Então, a família da Esther, muito triste, vai procurar este meu personagem, que é um promotor de justiça aposentado, e conhece bastante a parte penal, a parte criminal, a parte de júri. E ele começa a investigar e descobre que tem certos detalhes nos laudos, em toda essa trama, que demonstram que a Esther não se matou. Ele consegue provar para o delegado, para o promotor de justiça, que havia arquivado já o inquérito policial, de que a Esther, a bem da verdade, ela não se suicidou, mas ela foi morta. Em circunstâncias muito suspeitas. E aí começa toda a história desse... Recomeça a história do Esther, né? Aí o que acontece? No que ele começa a fazer a investigação policial, o porteiro do prédio onde a Esther morava, que é o Cícero, ele morre em circunstâncias muito suspeitas. Ele está num ponto de ônibus lá na Zona Norte, ele estava indo à sua casa lá na Vila Gustavo, e leva 3 tiros pelas costas. Não roubam nada dele, simplesmente ele é executado. E aí prossegue a investigação, quer se descobrir o porquê, e o Cícero, antes de morrer, fala uma frase, fala algumas palavras,
que despertam a curiosidade de todos nós. Antes de morrer, quando ele está no chão já caído, suas últimas palavras são as seguintes: no dia do meu aniversário. E esse é o nome do livro. Esse é o nome do livro. Aí vamos perguntar, pô, mas era dia do aniversário do Cícero? Não era dia do aniversário dele. Então por que uma pessoa iria falar como últimas palavras no dia do aniversário? Primeiro que é esquisito para burro uma pessoa estar morrendo e falar no dia do meu aniversário, né? E segundo, mais esquisito... coisa mais útil para falar, né? E segundo, que não era dia do aniversário dele. Então fica aquele mistério, aquele suspense. Porque o Cícero disse como últimas palavras no dia do meu aniversário, sendo que não era dia do aniversário dele, e são palavras muito estranhas para uma pessoa que está morrendo dizer. Mas você sabe que às vezes tem até algumas coisas. O John Lennon, quando ele foi baleado no Central Park, você sabe quais foram as últimas palavras dele? Não. Fui baleado. Todo mundo viu, né? Enfim. Mas no caso do Cícero é muito estranho, né? Aí começa a investigação, prossegue a investigação, e a grande chave dessa trama toda, para se descobrir quem é o assassino ou assassina, a chave está nessas palavras: no dia do meu aniversário. Eu vou deixar você, o leitor, curioso, o internauta curioso, para que veja no livro, leia o livro, e realmente a chave de toda a trama, de todo o mistério, de todo o suspense, são essas últimas palavras que dão título ao livro, no dia do meu aniversário. E onde que a gente pode encontrar o livro? Já que você deixou todo mundo curioso, o pessoal também deve estar curioso para saber onde é que ele pode comprar um exemplar. O livro está à venda nas principais livrarias, na Saraiva, na Siciliano, na Cultura, enfim, no Rio de Janeiro, Livraria da Travessa, e várias livrarias do Brasil todo, ou na própria livraria ou através do site dessas livrarias, ou mesmo no site da editora Novo Século, né? Dá para comprar pela editora, né? Dá para comprar pela editora, dá para comprar pelo site dessas livrarias, que são as mais conhecidas, que são as mais famosas, ou na própria loja, ou pelo site dessas livrarias. Legal. Eu queria que você deixasse aí o seu e-mail, o seu telefone, para quem tiver alguma dúvida, ou quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o livro. O meu e-mail pode ser utilizado, é o André Bogado tudo junto, @yahoo.com.br. Você deixar um telefone? O telefone pode ser o meu celular mesmo, é o 19 8108 3480. 3480. Terei maior satisfação em conversar com os meus leitores. Algumas pessoas já entraram em contato comigo por ocasião do lançamento, outras pessoas que leram, todas elas dizem que ficaram assim presas, não conseguiram parar de ler, porque realmente essa é a proposta do romance policial. É um livro de suspense, aquele livro que o leitor começa a ler e praticamente lê num fôlego só, que quer saber o final da história, quer descobrir quem é o assassino, quem que assassina, né? E fica aquela curiosidade ao longo de toda a trama. E é um jogo, né? Bem, na verdade, não é a literatura tradicional, é uma literatura que eu me proponho a escrever, é uma literatura policial de suspense. É para despertar a atenção e o gosto pela leitura também. Esse No Dia do Meu Aniversário, é o primeiro livro seu, ou você já escreveu algumas outras obras? Olha, romance sim, eu tenho outros, eu tenho contos, crônicas, poemas, porque antes de ser promotor de justiça, eu me formei em letras na USP, fui professor de língua portuguesa, de literatura brasileira por vários anos. Depois sim que eu fui fazer direito, estudei no Largo São Francisco, na USP. E depois, mas ao longo desse tempo todo eu sempre gostei de escrever. Sempre escrevi contos, crônicas, alguns poemas, mas um romance, mesmo sendo um romance policial, ele exige mais fôlego. Então o número de páginas é maior, são 280 páginas nesse romance,
é um outro tipo de literatura. Foi para mim um desafio, mas é um desafio muito gostoso de fazer. E eu desafio o leitor também a descobrir o nome do assassino ou da assassina antes do penúltimo capítulo. Não dá. Isso. Não, não. Eu passo fica as o desafio. pistas. Tá. Eu passo- Durante o livro inteiro tem a Tem as pista. pistas. Quem prestar bastante Tem atenção, atenção, consegue chegar perto aí do. as mesmas de pistas desvendar. que o meu personagem tem, que é o Heitor Pinheiro, é até HP, né, que é uma homenagem ao Hercule Poirot, que é a personagem principal, o detetive principal dos livros da Agatha Christie. Então o Heitor Pinheiro tem as mesmas informações que o leitor. Ou seja, nada é omitido, não aparece nada Sim, no último não, capítulo que não. eu não. Se Se eu o leitor- soubesse isso, não tem. Se o leitor prestar bastante atenção, ele vai chegar ao nome do assassino ou da assassina. Tá. Agora eu vou fazer uma parte aqui. A gente estreou na semana passada aqui um quadro de vinho. Você gosta de vinho ou não? Eu gosto muito, não sou um profundo conhecedor. Mas costuma eu degustar gosto. um bom vinho. Sim, sem dúvida. Então eu vou chamar agora bebida fantástica. o nosso quadro de vinho, vinho em vídeo. Pedir pro pessoal colocar no ar, a gente já volta a falar mais um pouquinho com o André Bogado. Na semana passada falamos sobre o corta-cápsulas. Hoje a gente vai dar sequência na abertura do vinho e vamos falar sobre o saca-rolha. Inês, quantidade enorme de saca-rolhas que existem. Qual que é o mais usual? Qual que é o mais comum? Na verdade, o mais comum é o saca-rolhas tipo sommelier, que é este. Este aqui é já um pouco mais sofisticado, porque também tem o corta-cápsulas integrado. Geralmente o saca-rolha sommelier apenas tem uma faquinha para cortarmos o lacre. Mas este também é o de sommelier, com 2 estágios, que abre perfeitamente a garrafa. Porém, temos o contra-rosca. Que seria esse aqui, o contra-rosca? O de hastes paralelas também, que este tem formato de girl, de mulherzinha, não é? E esse daqui é um saca-rolha elétrico, é isso? Esse é super simples de É só tirar colocar e ele a rolha. já faz Exatamente, automaticamente. é só clicar, depois para tirar a rolha basta outra vez carregar no botãozinho e ela sai automaticamente. E onde a gente pode encontrar a maioria desses saca-rolhas aí? Tem um site da 4Wine, que é o www.4wine, É o número 4, né? 4 dígito, wine, vinho, em inglês.com.br. www.forwine.com.br, onde você vai encontrar corta-cápsulas, saca-rolhas, enfim, toda uma infinidade de tipos de acessórios para vinho. Inês, a gente estava falando desse Pinot Noir, vamos abrir esse vinho? Quer escolher aqui algum saca-rolhas? Então, vamos usar esse de sommelier que é o mais comum, então. Como é que se abre o vinho? Esta mesa está um bocadinho alta, ou então eu devia ter trazido uns saltos, mas eu vou tentar. Na verdade, ele é super simples, apenas temos que pôr aqui E aí é só gira-se até o final ou não? E é sempre o saca-rolhas que gira, nunca a garrafa. Esta mão está sempre a prender a garrafa, na verdade. Vai até ao final, posicionas-se. O saca-rolhas, neste caso, como eu sou destra, mais fácil para mim posicionar assim. Aí tem um ajuste. Exato. Este é a alavanca dupla também. Então eu vou e depois posso ainda baixar, pôr a alavanca mais para baixo e encostá-la aqui. Para continuar a abertura da rolha. E voilá. Falando um pouquinho de rolha, normalmente você está num restaurante, o garçom oferece a rolha. Para quê? Por que se oferece a rolha? Você cheira a rolha, você só vê a rolha? Para ver se tem alguma ranhura, se tem bolor na rolha, para ver se houve alguma contaminação bacteriológica ou até mesmo para verificar se o vinho foi bem armazenado, bem guardado. Antes da gente falar aqui sobre, da gente provar o Dádivas, eu queria saber um pouquinho, por que existem milhões, infinidade de rótulos? Quem que escolhe isso? É a vinícola? Como é que é feita a escolha de um rótulo para um determinado vinho? Isso é
Depende de cada vinícola, da região. Também existem estudos de mercado, que rótulo é que atrai mais um determinado público, um determinado consumidor. Por exemplo, eu vejo que os rótulos portugueses, por exemplo, são ainda muito ultrapassados, alguns. Agora começam a mudar, a ter um marketing bem melhor. Mas realmente vocês em marketing aí é de vos tirar o chapéu. Inês, quais são os tipos de taças que nós conhecemos? Tem imensos tipos, mas as mais tradicionais, digamos, são a taça para vinho tinto, um pouco maior do que para a taça de vinho branco, com bojo bem maior para que os aromas se destaquem mais. O vinho tinto necessita que esses aromas se exaltem. E a taça de espumantes. Essa taça de vinho tinto que a gente está acostumado, existe uma com bojos maiores, bojos menores, muda alguma coisa no degustar do vinho ou não? Mudam. Faz uma diferença descomunal, sem dúvida. Porém, essa taça que a gente tá vendo aqui, essa taça aqui é a mais comum encontrada, então, nos restaurantes, nas lojas? Digamos que sim. Quem quiser comprar uma taça dessa, acessa que site? Forwine, www.forwine.com.br. Queria aproveitar, então, vamos degustar o Dádivas Pinot Noir? Você pode servir para a gente? Com certeza. Para a gente começar a aprender um pouquinho mais sobre o vinho. Faltou. Da vez passada éramos para chegar a esse ponto. Inês, o que a gente pode falar sobre esse Pinot Noir? Quais são as características dele? É um vinho extremamente fácil de beber, super equilibrado. Pela cor, ele tem uma cor bem pálida, mas também brilhante, que fascina. Bem límpido e brilhante. Aromaticamente, ele é bastante frutado. Onde sobressai cereja cozida, que é bem típico de um Pinot Noir, morango também, entre outros frutas vermelhas. Realmente ele é muito equilibrado até na boca. Eu sempre tive uma curiosidade, como é que a gente pode treinar o nosso olfato para sentir esses diversos tipos de especiarias de um vinho? Apreciando, degustando vários vinhos e treinando o olfato, e não só através do vinho, através das coisas que a própria natureza nos dá. Temperos, cheirar fruta, flor. Identifico muito nos cursos que eu dou uma grande dificuldade dos homens reconhecerem algum cheiro floral, algum aroma floral. Eu até brinco, digo, vocês não oferecem flores às vossas esposas, namoradas, porque realmente é muito difícil um homem, não estou só a ser preconceituosa, mas realmente eu verifico isso. Tem mais dificuldade para isso. Exatamente. E quais são as características paliativas desse Pinot Noir que a gente está degustando? Ele é super equilibrado, a acidez denota-se, então é um vinho fresco, o corpo bem leve, mas ao mesmo tempo envolvente. E deixa uma dica para o nosso amigo internauta, se ele quiser harmonizar com esse Dádivas Pinot Noir 2010, que prato que ele pode consumir? Pratos não muito fortes, não muito estruturados, massas, mas com molhos não muito fortes. Um tradicional macarrão, molho bolonhesa, por exemplo? Por exemplo, um galeto, por exemplo, pizza. Vai bem com salada esse vinho ou não? Vai então, sim. Tomar até vinho como entrada com salada? Também com petiscos, vai otimamente bem, porque pela sua acidez, ele também, até em comidas mais estruturadas, também corta um pouco da gordura dessas comidas mais pesadas. Então, por que não tentar com diversos tipos de pratos, porque realmente é um vinho bem harmónico, digamos. Bom, nós vamos encerrando então a primeira parte do nosso quadro Vinho em Vídeos, que a gente falou sobre esse maravilhoso vinho Dádivas Pinot Noir 2010. Para o próximo programa, o que a gente vai ter, Inês? Temos o Agnus, o Merlot, também da vinícola Lídio Carrano. Não percam! Bem, voltamos agora com o programa Tintim por Tintim. Estou recebendo aqui o entrevistado de hoje, o escritor André Bogado, que escreveu No Dia do Meu Aniversário pela Novo Século.
André, a gente conversou um pouquinho antes do quadro, você contou já praticamente toda a trama, a história. Ficou faltando falar um pouquinho sobre a cidade de Amparo. Você estava me dizendo que você também tem uma coluna no jornal local, não é isso? Sim. Eu queria saber como é que surgiu essa parte da coluna também. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei de escrever, né? E em Amparo, onde eu fui promotor durante 8 anos, eu tenho já há 10 anos uma coluna, porque eu morava lá, mas era promotor em Serra Negra, uma coluna que é bem conhecida, Direito e Cidadania, onde eu falo não numa linguagem jurídica, eu falo numa linguagem mais simples, né, sobre os mais variados assuntos dentro dessa área. Foram mais de 400 artigos ao longo desses 10 anos de coluna. O que eu gosto muito, até na minha atividade do júri, Paulo, é trabalhar com a linguagem. Porque quando você escreve, quando você lê, quando você faz um plenário do júri, você está utilizando a linguagem como um instrumento de comunicação, como um instrumento de trabalho. Isso que é fantástico, né? A gente conseguir se comunicar, a gente ter uma linguagem verbal e até uma linguagem não verbal para se comunicar com as pessoas. Eu sou apaixonado exatamente por isso, tanto na época que eu era professor de língua portuguesa e de literatura, quanto hoje que eu sou promotor de justiça, escritor também. O trabalho nosso instrumento de trabalho é a linguagem. Falta um pouco de incentivo, você como professor de língua portuguesa, falta incentivo nas escolas, falta incentivo ou tem alguma outra coisa que é mais interessante jogar videogame a ler um livro? Paulo, quer dizer, eu tenho meu ponto de vista, né? Claro. Eu não sei se é o certo ou não, é um ponto de vista. Não, por isso que eu falei, eu pergunto para todo mundo que eu quero tentar chegar num consenso. O que eu vejo como escritor, como promotor, como professor que fui, né? É que não há um hábito da leitura. O hábito da leitura deve ser desenvolvido desde cedo. Nunca é tarde para se acostumar a ler, mas tem de criar o hábito. E para criar o hábito, em casa se lê muito. Eu leio muito, minha esposa lê muito, os meus 2 filhos leem muito, porque eles viram os pais lendo durante a vida toda, desde criança. Mas para ler, tem de ter a leitura adequada para cada idade. Às vezes, o que o professor na escola manda ler, alguns livros mais clássicos, etc., são importantíssimos, mas é para uma outra faixa etária, para um outro nível já de conhecimento de literatura, e o aluno, muitas vezes, acaba não gostando. Então, uma coisa que eu fiquei muito contente nos últimos anos, que despertou o gosto pela leitura, hoje muita gente lê, porque descobriu no livro um prazer. A leitura é uma fonte de prazer. Com certeza. Então é Harry Potter. Harry Potter, muitos adolescentes, hoje já adultos, começaram a ler com Harry Potter. Porque aquilo tem uma magnitude, aquilo tem uma atração tão grande, um magnetismo tão grande, que o sujeito começa a ler, não para mais. A hora que ele termina o livro, falou, pô, mas ler é um negócio legal, achava que era chato, sem graça. Próximo, né? Vai ler um outro do Harry Potter, vai ler outros. Aí chega no Machado de Assis, numa Clarice Lispector, no Fernando Pessoa. Agora, você falou em livros clássicos, por exemplo, eu, quando eu era adolescente, eu era obrigado, entre aspas, né, a ler A Morte de Quincas Berro d'Água, Monteiro Lobato, enfim. Você acha que esses clássicos, para os dias de hoje, com a era de internet, eles ficaram um pouco ultrapassados pela linguagem escrita da época? Hoje a gente tem uma linguagem até um pouco diferente do que eu tinha quando eu era adolescente. Você acha que esses livros não ficaram um pouco ultrapassados? Ou eles poderiam ser reeditados com uma linguagem mais atual? Eu acredito que não. Clássico é sempre clássico, né? O Machado de Assis é para sempre, né? Machado de Assis é um escritor completo, atualíssimo, né? Mas para se chegar no Machado de Assis, para se chegar nesse daí, tem que ter um retrospecto, né? Você não chega de uma hora para outra.
Você tem que ler, tem que gostar da leitura, né? Porque você pega o Machado de Assis, não é tanto a linguagem, ele foca muito o ser humano, né? Com as suas fraquezas, a ironia fina do Machado de Assis, é uma coisa fantástica. O Woody Allen adora Machado de Assis, pra você ter uma ideia. Nos dias de hoje, conheceu faz pouco tempo. E um dos escritores preferidos do Woody Allen é Machado de Assis. Então esses grandes escritores são para sempre, né? Esses clássicos são para sempre. Mas para se chegar neles tem que começar com Harry Potter, livros mais simples. Até a nossa proposta é para despertar o gosto pela leitura, interesse, né? o interesse, para que o leitor perceba que a leitura é uma fonte de prazer, né? Depois que você adquire essa bagagem de língua, de literatura, aí sim você pode ir para esses grandes escritores, que você vai sentir prazer também em ler Machado de Assis, Clarice Lispector, o João Guimarães Rosa e tantos outros. Monteiro Lobato, enfim. Sim, sem dúvida. É isso aí. Queria agradecer muito, André, pela sua presença aqui. Que espero que você tenha gostado e que você tenha transmitido aí para todos os amigos internautas esse desejo de voltar a ler. E fica aí recomendando o programa Tintim por Tintim, recomenda No Dia do Meu Aniversário pela Novo Século, de André Bogado. André, obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer a você, Paulo, a toda a produção, o pessoal aqui da Just TV. É uma satisfação enorme, me sinto honrado de ter participado deste programa e me coloco à disposição de todos os internautas através do meu e-mail, através do meu telefone, para qualquer dúvida e para trocar também ideias, se gostou, se não gostou, o que precisa ser mudado na obra. É bom a gente ter esse feedback do leitor. Tá? Muito obrigado pelo convite. É isso aí, eu que agradeço a sua presença. Eu vou terminando aqui o programa Tintim por Tintim, desejando a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima segunda.